Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas da Fono na TV. Eu sou Paula Moura, fonoaudióloga, e hoje eu vou estar aqui com você falando sobre um assunto muito recorrente. Falar errado. É normal até que idade? E mais, será que falar errado é fofo, é engraçadinho ou pode ser preocupante para o desenvolvimento de fala das crianças? Recentemente, tem até um vídeo que eu postei nas minhas redes sociais que viralizou e eu vou passar ele agora para você ver. Como vocês chamam isso aqui na casa de vocês? Aqui nós chamamos de... Pamunete. Como que chama esse? O pamunete da boca. Pamunete. E o certo seria fazer o quê? Filha, o sabonete. Olha. Mas por que eu tô reforçando pamunete? Porque eu não sei por quanto tempo eu vou ter o pamunete. Logo, logo ele vira sabonete e eu não vou saber lidar. Muito bonitinho, né? A criança que aparece nesse vídeo é a minha filha Manuela, ela tem 2 anos e quando eu postei esse vídeo nas minhas redes sociais, muitas pessoas se identificaram e colocaram lá nos comentários palavras que os filhos dela falavam erradas também, que tem saudades de quando eles falavam assim, que passou muito rápido. E como mãe, eu confesso que eu também me derreto com essas palavrinhas erradas. Mas como fonoaudióloga, eu preciso te fazer um alerta. Essas palavras erradas, elas têm um tempo certo. Se elas persistem para além do que é esperado, já é algo preocupante e nós precisamos ficar em alerta para buscar ajuda para essa criança. No programa de hoje nós vamos conversar sobre tudo isso, sobre desenvolvimento, que som é esperado a criança conseguir falar em cada idade, até que momento eu posso considerar aquilo bonitinho e fofo, a partir de que momento eu devo me preocupar. Vamos ter Tira Dúvidas, onde eu vou responder as perguntas mais frequentes que vocês enviam para mim, mitos e verdades e, claro, aquela dica prática que eu sempre deixo no final, para você aplicar aí na sua casa. Então, vem comigo e fica comigo aqui até o final. Bom, vamos lá. Falar errado é super normal e faz parte do desenvolvimento típico nos primeiros anos de vida ali. A criança ela vai se desenvolvendo aos poucos e aí ela aprende primeiro os sons fáceis, como por exemplo de P, B e M. E aí não é à toa que elas falam primeiro o quê? Papai, mamãe, são sons mais fáceis e são palavras mais frequentes ali no dia a dia dela também. Conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai aprendendo também a falar os sons mais difíceis. E aí, no decorrer desse processo, no primeiro ano e até o segundo ano de vida, é super normal a criança falar várias palavras erradas e nem ser muito bem compreendida muitas vezes. Porém, com 3 anos, é importante saber que, apesar de alguns erros ainda serem comuns, toda criança já deve ser muito bem compreendida, tanto por quem convive com ela, quanto por quem não convive. Ou seja, mesmo que ela fale algumas palavrinhas de forma errada, a gente tem que entender com facilidade. Tá bom, e como que eu vou saber então o que é normal, o que é esperado e o que não é? Existe uma coisa chamada marcos do desenvolvimento. Os marcos do desenvolvimento, eles se originaram de estudos que foram realizados com várias crianças para saber o que é um desenvolvimento típico, o que é esperado em cada idade. E eu vou colocar agora na tela um quadro para você acompanhar comigo qual o som que a criança já deve conseguir falar em cada idade. Nesse quadro, nós temos os sons da fala e a idade em que esses sons devem aparecer, devem estar sendo pronunciados corretamente. Então, os sons de P, B, M, N, T e D são os mais fáceis e eles devem aparecer até os 2 anos, sendo que os primeiros dessa lista são o P, o B e o M. Lá por volta de 2 anos e meio, os sons de K, G e NH devem aparecer. Lembrando que esse K que aparece ali na tabela, ele é o som de C quando tem um som de K, né? Porque o C também pode ter um som de S, né? De C, Si.
Então, esse som de K e o som de G, de gato mesmo, G, ele deve aparecer até os 2 anos e meio, certo? Os sons de F, V, S e Z, a criança deve já conseguir fazer até os 3 anos. E os sons de CH e J até os 3 anos e meio. Os sons de L, LH e R de rato até os 4 anos. E os últimos sons que a criança vai aprender são o R de arara, que é o R vibrante, e os grupos com RL, os encontros, né? Como, por exemplo, nas palavras prato, trator, bloco, flauta. Essas são as últimas aquisições. O importante é ficar sempre atento aos dados deste quadro, é atento a estes marcos do desenvolvimento. Ou seja, uma criança com 5 anos já deve conseguir falar todos os sons da fala corretamente, sem ter nenhum erro ali na pronúncia. Mas eu preciso te dizer também que nós não esperamos até os 5 anos para buscar ajuda para uma criança que fala errado. Vocês perceberam que em cada idade tem alguns sons que são esperados? Quando a criança já deveria conseguir falar determinado som e ainda não consegue, é fundamental levá-la ao fonoaudiólogo para uma avaliação e também para intervenção, para que ela consiga desenvolver bem a fala e evite aí constrangimentos, dificuldades na escola, por conta dessas alterações na pronúncia. E agora nós vamos para a parte do programa em que eu respondo perguntas que vocês enviam para mim lá nas minhas redes sociais. Inclusive, se você ainda não me acompanha, comece a acompanhar agora, por favor, é @dicasdafono. Eu estou sempre por lá conversando com vocês pelos stories, tirando todas as dúvidas e vai ser um grande prazer ter você me acompanhando por lá também. Mas vamos então agora tirar aquelas dúvidas super comuns? É o nosso quadro Fono Responde. Dúvidas que os pais costumam mandar para mim. Dúvida número 1. Minha filha de 4 anos fala tota-tola. É normal? Bom, vamos lá. Com 4 anos, ela já deveria conseguir falar o som do K, né? Que é o som da Coca-Cola. Então, não é normal. O que você pode fazer aí para ajudar a sua filha? Vou pegar aqui, ó, meu fantoche de boca para ajudar a te explicar. Você precisa mostrar para ela a diferença do movimento da nossa língua para falar o C e para falar o T. Por quê? Quando ela diz tota-tola, ela está trocando o som de K, né, o som de C, K, pelo som de T. E qual é a diferença? O som de T nós fazemos com a ponta da língua. Faz assim, ó, tá, ó, tá. É a pontinha da língua que levanta, tá. E já o som de C, o C de carro, né, de Coca-Cola, nós fazemos com a parte de trás da língua. É a parte de trás que levanta assim, ó, K, né? Então ela tem que fazer K e não tá. Você pode mostrar essa diferença para ela em frente ao espelho, fazendo você e pedindo para ela repetir. Caso, mesmo com essas dicas, ela não consiga, aí já é importante sim levar na fono para avaliar e ver como tratar, como ajudá-la a pronunciar corretamente esse som. Vamos agora então para a dúvida número 2. Quando devo começar a corrigir os erros de fala da minha criança? Bom, corrigir diretamente não é muito positivo. Por exemplo, a criança chegou para você e falou, eu quero comer macalão. Você não vai falar, opa, para, não é macalão, é macarrão, repete comigo. Por quê? Porque dessa forma você vai estar dando mais atenção à forma que a criança falou do que ao conteúdo. E é importante que a comunicação dela seja validada. Então você vai fazer o quê? Você vai responder a pergunta dela, né? Ela falou, eu quero comer macarrão. Ah, filho, você quer comer macarrão? Eu faço macarrão para você. Você não corrigiu diretamente, mas você deu um modelo adequado. E essa é a melhor maneira de corrigir os erros nas falas das crianças. Ao invés de você interromper ali o raciocínio, o diálogo dela, você simplesmente vai repetir a palavra que ela falou errado de forma adequada para oferecer um bom modelo. E isso você deve fazer desde sempre, desde qualquer idade, tá? Mesmo que ela ainda não esteja na idade de conseguir falar o R do macarrão, por exemplo, que aparece ali por volta dos 4 anos, é importante que ela receba esse modelo correto desde sempre, para que quando ela chegar nessa idade onde ela já deve conseguir,
ela tem a capacidade de falar porque ela já recebeu um bom modelo para isso. Dúvida número 3. Falar outro idioma em casa atrapalha o desenvolvimento da fala em português? Super recorrente sobre bilinguismo também, né? Mas não necessariamente, tá? O que pode acontecer com uma criança que está exposta a mais de um idioma? Ela vai misturar os idiomas. Pode ser também que ela demore um pouquinho mais para adquirir a pronúncia correta desses sons, mas ela vai sim se adaptando. O bilinguismo não é um problema, não é algo que vai afetar negativamente o desenvolvimento de linguagem. Existem inclusive estudos que já trouxeram isso. Favorece vários fatores relacionados ao desenvolvimento cognitivo, de raciocínio, de linguagem em si, mas pode acontecer isso, das crianças misturarem um pouco os dois idiomas, confundirem um pouquinho um som de um idioma com o outro, mas com o tempo elas tendem a se adaptar e a se comunicarem muito bem. Mas e se mesmo assim, mesmo que passou um tempo ali, ela ainda está empacada nesse desenvolvimento? É importante buscar ajuda também. A causa não é o bilinguismo, mas pode ser que ela apresente essa dificuldade por outros motivos. E para continuar tirando essas dúvidas de vocês, vamos agora aprender brincando? É o nosso quadro de mito ou verdade. Vamos então agora brincar. Eu vou fazer uma afirmação e você aí de casa deve me dizer se o que eu disse é mito ou verdade. Combinado? Mito ou verdade número 1. É normal uma criança de 3 anos ainda ter dificuldade em pronunciar o som de R. E aí, é mito ou é verdade? Tempo para você me dizer. Será que com 3 anos a criança já deve saber falar o som de R? Isso com certeza é verdade! Eu comentei com vocês aqui sobre o desenvolvimento fonológico. O som de R é um dos últimos que a criança vai conseguir falar. O som de R de rato, ela deve conseguir por volta de 4 anos e o R vibrante é o mais difícil. O R de arara, ela vai aprender lá por volta dos 5 anos. Então, sim, é normal que uma criança de 3 anos ainda não consiga pronunciar corretamente esses sons. Mito ou verdade número 2. Os pais devem corrigir imediatamente os erros de fala da criança para evitar maus hábitos. E aí, isso é mito ou é verdade? Tempo para você me dizer. Será que a gente tem que corrigir sempre, imediatamente? Isso é mito! E se você prestou atenção aqui no programa, você conseguiu responder essa. Nós não vamos corrigir imediatamente, ficar interrompendo o raciocínio, o diálogo da criança. O importante é nós oferecermos sempre um bom modelo, o modelo correto. Então a criança falou errado, eu repito aquela palavra de forma correta, mas dou sequência na conversa ali com ela. Mito ou verdade de número 3. Se uma criança tem atraso na fala, é sempre porque ela não é inteligente o suficiente ou ela tem um problema de audição, é sempre uma coisa ou outra. E aí, isso é mito ou é verdade? Tempo para você me dizer. Isso é mito! Os atrasos de fala nem sempre têm relação com falta de inteligência ou um problema de audição. Pode ser sim, por exemplo, um problema de audição? Pode, mas as causas de um atraso de fala são inúmeras. Então, quando uma criança apresenta qualquer tipo de atraso, é importante levar para avaliação fonoaudiológica para saber a causa e aí sim definir como isso será tratado. E aí, você conseguiu responder todos os mitos e verdades? Conseguiu acertar? Se não conseguiu acertar, não tem problema. O importante é sempre aprender, se informar mais para conseguir se comunicar melhor também. E por falar na importância de uma boa comunicação, saiba que você aí da sua casa pode ter tratamento fonoaudiológico para você se comunicar melhor ou para o seu filho, para o seu neto, sem sair de casa. Sim, como? Por meio de teleconsulta, uma consulta online com um fonoaudiólogo especialista exatamente naquilo que você precisa. Para fazer isso, basta acessar o site que está aparecendo aqui embaixo, www.maisfono.com.br e chamar no WhatsApp que está lá no site, que a minha equipe vai te auxiliar, vai te ouvir sobre o que você precisa e realizar o seu agendamento.
Mas agora chegou aquela parte do programa em que eu te dou uma dica prática para você fazer aí na sua casa com a sua criança. E a dica prática de hoje é muito simples. Você vai brincar de detetive dos sons. Vamos supor que a sua criança apresenta dificuldade para falar um som que ela já deveria ou já está perto de conseguir falar. Então vocês vão brincar de procurar pela casa coisas que comecem com esse som. Por exemplo, a sua criança não consegue falar o C e o G, como no caso da criança que fala tota-tola. Então você vai começar a fazer essa criança pensar em coisas que tem ali dentro de casa que comecem com esses sons. Por exemplo, cama, queijo. O queijo começa com o Q, mas a gente tem que pensar aqui no som, tá? E não na letra. Tudo que começa com esse som de K e a criança não consegue. E aí vocês vão listando e brinca de procurar pela casa. Achei a cama, achei o queijo, ou no caso do G, achei um gato, achei uma garrafa. Isso é super interessante porque leva a criança a pensar sobre o som. Pensar sobre o som é o que nós chamamos de consciência fonológica. E isso auxilia demais ela ter melhor essa percepção para também desenvolver uma pronúncia correta. Mas lembre-se, as dicas são super favoráveis, mas não substituem uma consulta fonoaudiológica quando a criança já tiver passado do tempo de falar corretamente determinado som, certo? E o Dicas da Fono vai ficando por aqui. Eu espero de coração que o programa de hoje tenha te auxiliado aí na sua casa a observar o desenvolvimento de fala da sua criança, a entender se aquela palavrinha errada e fofa que ela fala ainda está dentro do esperado ou se não está, e principalmente a sempre oferecer um modelo adequado de fala para que ela consiga se desenvolver da melhor maneira possível. Afinal, é o que eu sempre digo para vocês, comunicar é preciso e precioso. Um beijo da Fono e até semana que vem.